Eu sou Gisele Marim, quiropraxista, desde 2009, né. Comecei como um consultório de Gisele Marim, e hoje eu tenho a Coluna Smart, né. A Coluna Smart contém mais quiropraxistas, e hoje a clínica, então, ela conta com uma equipe maior, né. Do início eu tenho formação, então, na parte ergonômica, na parte biomecânica, especializações, na parte de gestante, na parte de pediatria, na parte craniana, então neurológica. Então as linhas de especializações elas vão além da formação de graduação de quiropraxia. Sou Gabriel Facchini, personal trainer, atuo na área digital com o meu programa de treino Definição Total, onde lá nós contamos com todo o suporte de treino personalizado, programa alimentar com nutricionistas parceiras, tudo voltado para as pessoas que buscam uma definição, perca de gordura, ganho de massa muscular, com treinos personalizados, todo o suporte. Eu entrei na área em 2015, quando eu não sabia direito o que fazer de ensino superior na faculdade e eu gostava de treinar. Eu já treinava, já frequentava academia, eu pensei: "Vou seguir nessa área de musculação". Entrei na educação física, me formei em licenciatura, me formei em bacharelado, tenho pós-graduação em treinamento físico, fiz pós-graduação em marketing e vendas também, em virtude do meu programa de treino online, e hoje eu trabalho com atendimentos presenciais aqui na cidade de Bento Gonçalves, e o meu programa de treino online acaba atendendo o mundo inteiro. Hoje nós temos ali 225 alunos, uma média, a maior parte brasileiros, mas do mundo inteiro sendo atendidos de maneira online. Tudo com o intuito de trazer essa questão de, de saúde que reflete como consequência na parte estética. Então, sempre voltando também para quando a gente fala de saúde, para essa parte de coluna e tudo mais, que tem relação, Com né? certeza. Então vamos lá, eu vou fazer algumas perguntinhas então para o Gabriel, para a gente poder entender e conseguir dar uma ideia do quanto é importante a gente cuidar da saúde do modo geral, né. Muitas pessoas acham que às vezes buscar um profissional da saúde é direcionado e aquela é a solução e tá tudo certo. E eu vejo muito no meu consultório os meus pacientes têm dúvidas e muitas vezes eles têm dificuldade de entender o quanto é importante, sim, a gente fazer a quiropraxia para cuidar das dores, né, das queixas que o corpo manda, crônicas ou agudas, mas também, prevenir. E prevenir buscando fortalecimento, buscando força, buscando resistência e lógico, consequentemente, a parte estética vem junto, né. Cuidando da alimentação, bebendo bastante água, né, que depois tu vai falar melhor do que eu sobre isso, e cuidando da parte, estética ali como consequência da saúde, né. Então, o que eu vejo muito que o pessoal que tem lombalgia, queixa de coluna na dor na queixa lombar ali, ciática, né, hérnia de disco, que é a questão do fortalecimento do core, né, do abdômen, da lombar. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre os exercícios que normalmente direcionam um pouco isso, o quanto é importante na parte da educação física também cuidar desses músculos, né. Perfeito, Gisele. Essa questão do core é muito importante porque é o que traz estabilidade para nossa coluna, principalmente para a coluna lombar, né? Então, quando a gente pensa no core, dá para pensar no abdômen, no quadrado lombar, no glúteo, muitas vezes, que é uma musculatura que principalmente os homens não gostam de trabalhar, mas o glúteo tem uma função muito importante de trazer essa estabilização também para nossa coluna e até para a questão do joelho, né? Na minha área, eu trato bastante pessoas com dores no joelho também, e o glúteo é um dos principais estabilizadores do joelho. Então, é uma das musculaturas que nós devemos trabalhar. E quando a gente pensa, então, em exercícios que podem trabalhar o core, como é um grupo muscular, eu sempre comento que não há um exercício, assim, que vai trabalhar todo esse conjunto, e sim os melhores Os exercícios melhores. que vão trabalhar esse complexo, esse conjunto de musculaturas. Eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos o vácuo abdominal. É um exercício hipopressivo que ativa as musculaturas internas, musculaturas mais profundas do abdômen, que, quando muito bem ativadas, oferecem maior estabilidade para a coluna no geral, mas principalmente para o quadrado lombar. Esse, junto, podendo ser aplicado com uma prancha, um exercício que quem frequenta a academia conhece a prancha, que é aquele exercício que o tempo não passa, né? Fica lá na posição horizontal, no chão, contando ali alguns segundos, puxando o abdômen para dentro, trabalhando a respiração. Depois a gente pode comentar mais sobre a respiração, mas ativando todas essas musculaturas para trazer uma estabilidade para a coluna. Um exercício que muita gente, por vezes, tem receio de fazer, mas que, na minha opinião,
é um dos que mais trabalha todo esse quadrado lombar, os eretores da espinha para trazer essa estabilidade para a coluna, é o levantamento terra. Porém, é um exercício que necessita ter uma execução muito bem feita, justamente para não sobrecarregar a coluna, justamente para não gerar tensão na coluna lombar e na coluna torácica. Então, quando muito bem executado, o levantamento terra, ele trabalha glúteo, ele trabalha abdômen, trabalha o quadrado lombar, trabalha os eretores da espinha. Então, até uma pergunta muito frequente. eh, Tem algum exercício que alguém não pode fazer pensando no fortalecimento do core? Não há exercício que as pessoas não podem fazer. As pessoas, elas podem fazer qualquer exercício, desde que esse exercício seja adaptado à necessidade dela, aos limites dela e à condição dela naquele momento. Então, se uma pessoa que tem, pensando em fortalecimento do corpo, para trazer essa estabilidade para a coluna, levantamento terra, que é um exercício que exige uma mobilidade de quadril, exige uma consciência corporal, ele pode ser adaptado com uma redução de amplitude de movimento. A pessoa faz o exercício um pouco mais curtinho, vai ganhando segurança, vai aprendendo a ativar as musculaturas que devem ser ativadas para ir Chegar no limite maior. chegar no limite maior, ir evoluindo em execução, progressão de cargas. Muitas pessoas também têm medo de trabalhar com cargas, mas cargas, trabalhar com, desde que a carga seja dentro do limite, né, priorizando sempre a execução do movimento, ter o aumento de carga é fundamental para ganhar força e trazer essa estabilidade. O que traz estabilidade para nossa coluna, fortalecimento do core, é força. O músculo ganha força levantando uma sobrecarga, peso. E precisa ter essa evolução de carga para que ele fique cada vez mais forte. E agora que tu comentou nisso, é uma coisa que eu recebi já muitos pacientes que travou fazendo, né. "Ah, tô com mau jeito, travei", fazendo justamente ali o levantamento de terra Levantamento que tu terra. falou, né. O que que eu acho às vezes, o quanto é importante a gente poder ter uma segurança, em ter alguém te dando essa condição de informação, né, que nem um personal, né, ou que nem tu falaste ali mesmo acompanhamento online, da importância de tu entender que tu vai ter que evoluir. Tu vai ter que começar numa constância, sim, uma frequência, sim, é isso que dá o ganho, né. Tanto eu acho que para tudo na vida, na verdade, né. Tanto no Exato, exercício, quanto numa alimentação, quanto na quiropraxia, tu vai ter que haver uma constância e uma frequência para te chegar num ponto aonde o teu corpo já começa a buscar os benefícios de uma forma mais automática e natural, e tu já tá numa condição de de construir ganhos, e ao mesmo tempo evoluir. Evoluir no teu caso na carga, né, no meu caso evoluir talvez numa atividade que o cara não conseguia fazer, a paciente não conseguia fazer. "Bah, eu gosto muito de jogar bola, hoje eu não posso, porque eu gero muito impacto, eu tenho uma hérnia de disco, tô com fortalecimento não tô com fortalecimento, né, o corpo joga mais, mais força articular do que no músculo, próprio joelho, como tu falaste, né, exato, então também é uma questão do futebol, o joelho. Então o que as pessoas têm que entender é que ter esse acompanhamento também, lógico, com um profissional na parte do exercício, é que tu tem segurança e tu entende que tu vai começar de uma forma ao qual teu corpo tem um limite para alcançar, avançar esse limite e chegar na força que tu precisa, né, no fortalecimento tão esperado e desejado. Consequentemente, vem outros ganhos, como a estética, o próprio a técnica do vácuo que tu falou, né, que ajuda na exato. cintura, as meninas gostam, mas essa parte do glúteo também. Tu comentou dos homens, que é uma briga, né, e normalmente os homens vêm, eles não gostam de fazer glúteo, não gostam de treinar muita perna ali na parte, né, do parte de e isso é importante também para o piriforme, né. Com Eu tenho certeza. muito paciente com lombalgia, com problema de ciático, que vem com uma queixa do músculo do piriforme. Eles Aham. entram numa síndrome do piriforme, né, Sim, e essa dor às vezes: "Ah, é meu ciático", e às vezes a causa a dor tá vindo por uma inflamação no nervo ciático, por uma exatamente. lombalgia, uma vértebra que está desalinhando, com perda de mobilidade, a biomecânica não está mais da forma adequada. A quiropraxia vai ajudar a buscar esse equilíbrio mecânico, restaurar o movimento, a mobilidade articular, tirar a compressão do nervo. Porém, o trabalho na academia com o personal ali no teu, né, como tu desempenha, né, no próprio online também e no presencial, para que ele tenha essa execução de fortalecimento de glúteo e de piriforme também. Certeza. Isso que falou, Gisele, é muito importante porque as pessoas assimilam treino de musculação, academia, com simplesmente erguer peso.
Mas que nem tu comentou, precisa ter todo uma preparação para que essa pessoa consiga executar os exercícios sem travar a coluna, como é o caso que tu comentou, né. E até uma coisa que as pessoas acabam não fazendo é um aquecimento da maneira correta. As pessoas pensam aquecimento, chegar na academia, fazer ali 5, 10 minutos esteira, vão para o treino, levantar peso, mas não é bem assim. Tu tem que preparar o teu corpo para o treino, preparar o corpo para os exercícios que tu vai fazer. E uma maneira muito eficiente disso é com exercícios de mobilidade, que nem tu comentaste, né? Além de ter toda aquela questão de trazer um aquecimento corporal, relaxa musculaturas, porque por vezes no dia a dia nós ficamos com as musculaturas tensas, em virtude dos nossos trabalhos diários, tensão do dia a dia, a musculatura fica tensa. Então tu vai para a academia com uma musculatura tensa, tensionar mais ela ainda, obviamente vai compensar aonde não é para ter a compensação ali, a tensão, Exato. né. Então fazer exercícios de mobilidade, principalmente mobilidade de quadril, para quem fica tanto muito tempo em pé, quanto muito tempo sentado, trazer mobilidade também para a coluna lombar. Hoje deve saber também, até mais do que eu, exercícios que trazem toda essa mobilidade para nossa coluna, que é tanto importante para a lubrificação da própria coluna, das vértebras, Isso. quanto trazer a consciência para a pessoa de uma postura correta, dela saber como é que a curvatura lombar dela deve permanecer no dia a dia. Então, são coisas que muitas vezes as pessoas não pensam, e é para isso que existem nós, os profissionais, Exatamente. né. Na questão da academia, acontece muito das pessoas pegarem treinos prontos da internet, chegarem na academia e fazerem esses treinos genéricos. Aham. E é justamente ali que mora o problema. Além do treino não ser voltado para as necessidades de cada pessoa, não tem toda essa fase preparatória, não tem ali um aquecimento feito de maneira inteligente, não tem os exercícios que a pessoa precisa fazer, porque talvez ela mesma não saiba que ela precisa fortalecer mais glúteo, fortalecer mais o quadrado lombar, o abdômen. Então, de fato, tem essa pequena falta de informação para as pessoas. Na verdade, quando a gente fala de treino, né, quando a gente fala de treino, de academia, as pessoas logo saem pensando em emagrecer, ganhar, né, e estética. Exato. Mas aqui a gente tá falando de treino, ligado à saúde, ligado a questões direcionadas à dor, a queixas das pessoas, né. Então, Uhum. assim, existe essa outra visão também, do treino só estético, do treino para emagrecimento. Mas muitas vezes tu ter esse cuidado, mesmo buscando a estética, mesmo buscando o emagrecimento, tu não sobrecarrega problemas que as pessoas às vezes nem sabem que tem. Porque muitas vezes eu recebo o paciente no meu consultório e ele vai lá e me diz: "Bah, eu tenho um problema de postura, tá? Gisele, eu vim aqui porque eu tenho um problema de postura. Comecei a fazer umas fotinhos lá, bah, olhei minhas fotos na família, no Instagram, com os amigos, tô todo torto". E muitas vezes tem ali um desvio, né, uma escoliose, uma hiperlordose, uma perda de lordose, né, ou aquela pessoa que trabalha mais sentada no computador e não cuida da curva lombar e muito menos da cervical, começa a anteriorizar o tronco, fechar os ombros, né. E essa pessoa faz o quê? Ele vai para academia, achando que pode fazer qualquer coisa, mete carga, né, do jeito que não é adequado, não alonga, não faz mobilidade, né, todo aquele preparo que tu acabou de me dizer, e aí diz: "Vou parar de ir pra academia porque eu piorei". Aí que E tá. aí ela chega lá e diz assim: "Não, vou parar, fui pra academia e faz 2 meses que eu não vou". A academia "Tá, me mas parou quebrou. por quê?". "Exato, a academia me machucou". Ok, tu te machucou na academia, né, mas por quê, né? Exato. Aí tem que entender, né, então o meu trabalho é mostrar pra pessoa se ele tem alguma alteração, direcionada a um problema postural, de uma sobrecarga de postura relacionada ao trabalho, ao dia a dia, como ele está fazendo esse cuidado preventivo, né, de buscar, hábitos adequados de como agachar para pegar um peso, sentar no computador. O corpo humano não foi feito para ficar parado horas sentado ou horas em pé, ali quietinho na mesma posição. O corpo precisa de movimento. E muitas Exato. vezes o meu trabalho é mostrar isso para a pessoa e dizer: "Olha, vamos entender o que tu tem e vamos sim buscar academia. Vamos sim buscar um fortalecimento, mas talvez tu precise dar um pouquinho de atenção para músculos que tu não está dando e como tu está executando esses exercícios, né? Essa é a parte muito, muito importante, porque as pessoas executam às vezes de qualquer jeito. Eu, quando frequento a academia,
É um show dos horrores, tu vê as pessoas que não entendem nada, Aham. né, e estão assim, ó, elas estão achando que estão fazendo um exercício de bíceps, e quem tá trabalhando é todo o corpo, menos o bíceps, né. Exato. Por quê? Porque o corpo busca fuga, compensações. Então ele vai e tu não tá sentindo o bíceps de verdade. A execução é tudo, né. A postura na execução, a maneira como o exercício de como tu faz, o treino, tudo mais. Então, o acompanhamento com um profissional adequado, que direciona, seja presencial ou online, porque eu tenho certeza que esses suportes online, eles dão muito ali, eu troco ideia, fala, a pessoa tem dúvida, né. Isso, Eu isso. nunca fiz isso online, mas eu já ouço muitos pacientes falar que usam isso e é muito bom essas plataformas ali, que nem do teu trabalho, que tu direciona, tu troca ideia, tu direciona para a pessoa diretamente e tu passa exatamente o que é necessário. Só que a Certeza. pessoa tem que entender que é preciso ter paciência, tempo e frequência, né. Isso demora, isso não vem da noite para o dia, né. Então, eu acredito que essa parte ele é importante e principalmente também como tu falou da mobilidade, o quanto é importante queria que tu falasse um pouquinho, o alongamento, né, que muitas pessoas não gostam de alongar, né. Exato, alongar pra quê? Pra que que eu vou Aham. alongar, né, vou perder tempo na posso estar puxando peso e vou perder tempo alongando. Então eu queria que tu falasse um pouquinho da importância de alongamento para alguns pontos específicos, no que eles são realmente importantes. Com certeza tu vai falar melhor do que eu para isso. Mas aí que tá, o praticante de musculação, ele tem esse preconceito com o trabalho de mobilidade e alongamento, né. O praticante de musculação, eu digo a pessoa comum ali, que quer ficar mais fortinha, o maromba, vamos falar assim, né. Sim. Os atletas profissionais, muitas vezes de fisiculturismo, eles frequentam a quiropraxia, eles fazem liberações miofasciais, eles têm tanto um treinador, personal trainer, quanto também fisioterapeuta, um quiropraxista junto, por diversos fatores, né, desde liberar os músculos, que hoje quando nós temos uma fáscia muito aderida no tecido muscular, também diminui o crescimento muscular. Então, o atleta profissional, ele tem essa equipe. E a pessoa comum do dia a dia, ela não tem muitas vezes uma equipe que traz toda essa orientação, todo esse preparo, mesmo tendo muitas vezes um instrutor na academia, e essa é uma deficiência das academias. Ponto negativo que muitas pessoas reclamam, e até por isso que buscam, hoje está aumentando essa busca das consultorias online. Por exemplo, no meu aplicativo de treino, o treino é personalizado e cada exercício tem um vídeo meu explicando todos os detalhes do exercício, todo o posicionamento, o jeito errado e o jeito certo para a pessoa ter a consciência do que não fazer e o que deve fazer, né? Então, que nem tu comentou, toda essa parte de orientação é fundamental e é o que garante tanto a prevenção, quanto também para a pessoa não se machucar e ter o resultado que ela quer ter, né. Na parte dos alongamentos, o alongamento, ele pode ser trabalhado de diversas maneiras, né. A maneira mais comum, vamos falar assim, para o praticante de musculação, para a pessoa que vai nas academias, ou até para quem não vai para academia, mas quer fazer um exercício em casa para aliviar dores, uma das principais funções é justamente essa, aliviar dores, porque ele traz um relaxamento para a musculatura. Tem o ganho de flexibilidade, que é o quê? Que é aumentar a nossa capacidade de amplitude de movimento. Ou seja, se eu pegar o meu braço aqui e eu não conseguir abrir muito ele, o meu peitoral está encurtado. Então eu vou trabalhar uma flexibilidade no meu peitoral para eu conseguir abrir meu braço e, consequentemente, o meu ombro ele fica menos projetado para frente. Então tem essa questão de aumentar a amplitude de movimento, ter uma melhor mobilidade dos braços, perna, coluna, mas tem essa questão postural, né? A flexibilidade, ela está diretamente ligado com os desvios posturais. Que nem tu comentou antes da questão da estética, eu falo que eu vendo estética, eu vendo para meu público predominante é feminino, Uhum. né? Então as mulheres buscam uma barriga mais sequinha e um bumbum empinado. E é o que eu vendo. Porém, a entrega, ela tá muito mais além disso. Porque muitas vezes aquela mulher que tem uma barriga protusa para frente, não é gordura, é uma hiperlordose que acaba projetando a barriga para frente, é uma frouxidão das musculaturas abdominais, que daí contribui também para uma sobrecarga maior lombar durante os exercícios. Então, quando a gente começa a trabalhar melhora de postura, fortalecimento do abdômen, muitas vezes aquela barriga some e nem era gordura. Era a musculatura frouxa
e um desvio postural que projetava a barriga para frente. E isso é trabalhado principalmente com exercícios de flexibilidade, mobilidade e, claro, todo o fortalecimento. Então, quem busca apenas exercícios para fortalecer e não faz exercícios de alongamentos para flexibilidade, melhora postural, é como se tu estivesse trabalhando em cima do erro sem consertar o erro. Tu vai estar reforçando mais ainda o erro, porque a musculatura, pelo desvio postural, pode ser pela fraqueza da musculatura ou também uma hipertensão da musculatura, muito uma musculatura encurtada. E o que é a maior parte dos casos, para quem tem, às vezes, por exemplo, um ombro protuso para frente, um encurtamento de peitoral, aí principalmente os homens vão na academia trabalhar muito peito e já tem os ombros muito protusos para frente, musculatura das costas fraca e acaba acentuando mais ainda esse problema. E não trabalha o alongamento para essa musculatura. Mas é compreensível também, porque muitas vezes as pessoas não sabem que tipo de alongamentos fazer. Exato. E aí nós, como os profissionais, por isso que entra também tudo isso que nós estamos fazendo aqui, de passar essa informação para as pessoas, tanto em nossos atendimentos presenciais, mas quanto online também, porque as pessoas estão na internet. Então, quanto mais acesso a esse tipo de informação elas tiverem, melhor. Nós, passando essas informações, o que precisa ser feito, trazer essa consciência para as pessoas de que aquele ombro para frente e aquela barriga também protusa é questões posturais que tem maneiras específicas de trabalhar isso. E nós oferecermos essa solução no conjunto, Na né. verdade, as pessoas olham ali, elas enxergam o que está por fora, né. Quando a gente busca algo mais direcionado, que nem o meu trabalho como quiropraxista, ou o teu mais como um personal ali, a visão é no que está causando essas queixas da pessoa. Isso, Seja a gordura, seja a postura, seja a dor, né, no meu caso. exato. Então, é entender a causa, para ir fazer toda uma estratégia, né, específica para a pessoa, personalizada, do que é necessário a nível de busca de melhoras de hábitos, busca de exercícios, busca de alongamentos, e aí que a pessoa tem que entender o quanto é importante, e esse é o diferencial de buscar o profissional. E de Exato. tu não chegar ali, né, a moda louca e fazer de qualquer jeito, e achando que o que serve pra ti serve pra mim, que Uhum. muitas vezes não serve, né. O Exato. exercício que dá certo pra ti pode não dar pra mim, assim como é na quiropraxia. Eu recebo muitos pacientes muitas vezes: "Bah, ó, vem lá querendo que eu faça o ajuste do videozinho do TikTok", né. Aham. Como é que eu vou fazer esse ajuste em você se eu nem sei se é essa técnica que tu precisa? O que tá por trás desse ajuste? Ali é uma propaganda, é o marketing, é o videozinho, né, é a venda, Exato. mas o que tá por trás, né, da avaliação, do entendimento do que o paciente tem, da necessidade do paciente, da limitação que esse paciente tem, e se é isso que ele precisa. Então eu acho que o nosso trabalho como profissionais é isso que diferencia, é isso que as Uhum. pessoas têm que entender, é esse o valor que a gente agrega na informação que a pessoa recebe, no cuidado, no tratamento, no acompanhamento, né, para chegar no resultado que a pessoa quer, que muitas vezes é um resultado maior, né, com a estética junto, perda de peso, e muitas vezes é o simples fato da pessoa querer conseguir calçar a própria meia, né, botar o calçar o próprio tênis, ou poder agachar no chão e brincar com o filho, né, com o neto, ou jogar um futebol que parou há muito tempo. Então a gente tem que aceitar que o corpo tem limite e que a gente está aqui como profissional para isso, para direcionar, né. E agora falando um pouquinho, que nem tu falou ali das pessoas do dia a dia, do leigo, né, e do atleta, que é diferente, aquele cara, o maromba, o fisiculturista, ou o corredor, né, o ciclista, uma coisa mais direcionada para a parte mais profissional, ou que tem uma frequência maior, seja um esporte seja por esporte, né, a procura do que a pessoa faz, mas às vezes é profissional, né, ou aquele Uhum. lutador de jiu-jitsu, né, Eduardo, que acha que vai só fazer o Gil ali, não precisa fazer reforço, alongamento, mobilidade, né. Exato. Então, o quanto é importante e o quanto eu vejo que, tanto o teu trabalho, né, agregado ao meu, buscando o quê? Dar condição da pessoa chegar naquele momento que ele consegue alongar mais, dar mais mobilidade, consegue ganhar mais movimento, consegue gerar mais impacto, né, porque muitas vezes a pessoa tem limitações, né, na coluna, numa estrutura mecânica ali que não está funcionando adequadamente,
né, um desalinhamento ali que comprime uma função do sistema nervoso, que leva uma queixa. Eu recebo o pessoal, por exemplo, do jiu-jitsu, com muita queixa cervical, lombar e ombro também, né, pelas posições, pela técnica em si. E aí a pessoa diz: "Bah, eu não consigo mais, eu quero muito fazer ombro, quero muito trabalhar peitoral e não consigo mais, né, botar carga na academia e botar". Fui e me Sim, machuquei. Fiquei fazendo, 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 doendo, 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 doendo. E eles têm que entender que existe diferença entre a dor muscular do treino e a dor articular. exato. E a dor na coluna, a dor na articulação, né, de uma inflamação, de que algo não tá bom aí. Então, quando o corpo manda dor, né, manda aquela queixa, ele tá mandando um sinal de que tem alguma coisa que não tá legal. Uhum. E é ali que a quiropraxia daí entra, buscando entender o que que não tá bom. É o movimento da vértebra, é a estrutura, né, biomecânica, é um jogo, um jogo de lordose, né, um jogo do quadril, muitas vezes, aquela perna mais encurtada, né. Muitas vezes pessoa que trabalha muito sentada, ela tem aquela queixa de ficar o dia inteiro sentada ali e tem encurtamento posterior, e aí vai lá e, ó, carga, né, em Isso, extensor e flexor e nada de alongar e aquilo vai piorando, né, totalmente. e isso aí, e prejudicando mais ainda, aquela biomecânica, aquele movimento, aquela mobilidade. E os nervos, os músculos, os tendões, os ligamentos, eles sofrem uma pressão, né, por essa sobrecarga, e aí a quiropraxia entra para ajudar o quê? A dar condição daquele movimento, a melhorar aquela mecânica, né, da vértebra, do quadril, né, da cervical, e melhorar a sobrecarga do sistema nervoso, a comunicação do sistema nervoso para que ele flua de uma forma melhor e dê condição da pessoa buscar o jiu-jitsu, buscar o treino com o personal, buscar o alongamento, buscar a mobilidade. Então, atletas e pessoas que têm alto desempenho em treinos, em atividades, né, esportivas, eu percebo que eles têm um ganho muito grande fazendo a quiropraxia ao buscar o atividade física. Sim, Eu com não sei se tu certeza. tem pessoas que, né, tu conhece ali que fazem, como tu mesmo falou que tem alguns atletas que têm os benefícios fazendo a quiropraxia nos resultados de desempenho, né, Com porque a pessoa não certeza. tem limitação, não tem tanta dor, a limitação é menor, ele consegue executar melhor. E às vezes eu percebo até que na execução do, tu falou um pouquinho ali antes que a gente, da postura no exercício. Muitas vezes a pessoa está fazendo ali o exercício sem fazer um bom encaixe escapular, né. O Exato. que que vai acontecer? Vai lá o peitoral, as costas, tudo vai sobrecarregar, né, a cervical, né. Então, eu acho que a quiropraxia aliada à atividade física, ela só traz benefício para as pessoas, né. Sim, com A gente certeza. sabe que mesmo no esporte como na academia, né, eu vejo por mim, muitas vezes eu tô com uma contratura, uma tensão, eu não consigo executar o exercício de uma forma correta. Eu sei que se eu fizer forçar o movimento, eu vou mais me machucar do que ajudar. Mas essa consciência para quem não tem um entendimento, né, uma ideia, ela acha que tá tudo bem, tá doendo, é assim mesmo, vai lá, Isso. Vai seguindo. vai seguindo. Enquanto dá pra fazer, ela vai fazendo. Exatamente, E aí que exatamente. vai piorando cada vez mais até chegar ao ponto que a gente comentou de da pessoa Travar travar e largar a atividade, né. e largar a atividade, essa é a pior parte daí, né. Exato. Porque eu recebo muito paciente que vem e diz: "Me machuquei na academia, Isso. não vou mais". "Não, tu vai". Não quero fazer É, mais agachamento porque me dói as costas. E até essa questão do agachamento, até pegando o gancho, acontece muito de nós como personal trainer receber, por vezes até alguns laudos médicos falando que a pessoa não pode mais fazer agachamento. Mas aí tu começa a pensar, o que é o gesto motor do agachamento? É sentar. Quando tu vai no banheiro fazer uma necessidade, tu não senta? Quando tu vai na mesa pra jantar e almoçar, tu não senta na cadeira, senta e levanta? Pra assistir TV, tu não senta e levanta do sofá? Por que que tu não pode sentar e levantar num banco da academia, junto com um profissional, cuidando da tua postura, te mantendo um alinhamento correto pra tu não se lesionar, né? Então, tem muita essa incongruência que acaba também confundindo as pessoas. E aí, elas acabam, por vezes, não indo para um acompanhamento adequado, começam a sentir as dores, vão insistindo no que elas estão fazendo, sendo que muitas vezes isso está prejudicando elas, e aí piora tudo, né. e muitas vezes, Gabriel, o que que eu percebo é assim,
Daqui a pouco a pessoa está com uma limitação. Vamos pegar uma pessoa com uma hérnia de disco extrusa, né? Sim. Ela quer evitar ao máximo a cirurgia, ela quer fazer de tudo que ela puder para ficar bem. Uhum. Então ela vem na clínica ali, no consultório, ali a gente conversa, fala, faz as sessões de quiropraxia, faz toda a programação para ela entender, direciona questões posturais que ela tá, muitas vezes a pessoa acha que é o trabalho, e muitas vezes não é só o trabalho. A hora que a pessoa chega em casa, nossa, ela já tá cansada e ela se joga no sofá, né, se joga na Exato, cadeira de exato. qualquer jeito, e aí fica horas vendo lá uma série, um filme, e muitas vezes é ali que começa a sobrecarga, que cria o processo inflamatório, Uhum. que cria a crise da dor. E aí a pessoa vem: "Não, eu não posso mais fazer agachamento". Ok, foi no agachamento que tu te machucou? Talvez tu não precise fazer agora. Saia da crise, converse com o teu professor, com o teu Exato, personal, com o teu educador físico, troca o estímulo, muda, ou melhor, tenta entender como tu estava fazendo esse agachamento, exato. né. Se desencadeou a dor, o problema, é porque de fato estava tendo uma compensação na coluna que não deveria ter. E é importante investigar o porquê disso. E até pegando o gancho que tu falou antes do nervo ciático, né? O ciático ele passa ali entre o glúteo e o piriforme. A maioria, pelo menos que eu tenho pegado de casos na academia, a dor no ciático está diretamente ligado com a fraqueza do glúteo. E isso também está ligado, muitas vezes, com um desvio, desalinhamento do quadril, Exato. que acaba inibindo a ativação adequada do glúteo. Então, é uma cadeia de coisas, uma sequência, que vai levar essa dor. É um conjunto de coisas, como o Gabriel falou, a pessoa vai ter dificuldade, muitas vezes não. Muitas vezes não tem a dificuldade, porque ela está fazendo do jeito errado. E o corpo está compensando em outros grupos, em outros músculos, para que aquela execução aconteça. Mas ela vai ter o sinal do quê? Normalmente é a dor, é o mau jeito. "Ah, eu dei um mau jeito", e às vezes o mau jeito ele é um sinal, né. É um sinal de que alguma coisa ali não está sendo bem executada. Então a pessoa vai lá, busca um quiropraxista, tá na academia, desiste da academia, né. Ou eu me machuquei na academia, aí busca um quiropraxista, entende que tem esse desalinhamento pélvico, né, essa alteração, corrige isso e consegue buscar a academia novamente com o mesmo exercício, executando da forma correta e fazendo com que aquele músculo, ele trabalhe da forma correta e ele trabalhe, e não outros músculos que não precisariam fazer, né, o trabalho Exato, nesse exercício. Que eu acho que é isso, é uma fuga do corpo, né. com Ele acaba certeza. buscando umas compensações em músculos que não precisavam estar trabalhando naquele momento. Ou estão trabalhando secundariamente, né, Exato. com estabilizadores e não com a função, né, exatamente da contração ali. Acredito que é isso, né. Com certeza, até o próprio levantamento terra, que a gente comentou antes, o que faz o torque, vamos falar assim, de fazer a extensão do tronco, acaba sendo a articulação do quadril, que é o eixo de rotação do exercício, vamos pensar assim, né. E a ação principal é do glúteo, porém, quando tem todos esses desvios posturais e a pessoa não consegue ativar o glúteo da maneira correta, o glúteo no movimento acaba trabalhando menos e sobrecarrega os outros grupos musculares e estruturas, como no caso a lombar, né? O levantamento terra, aquele exercício que a gente ergue a barra do chão, se o glúteo não está trabalhando como ele deve trabalhar no movimento, quem mais faz força é o quadrado lombar, a musculatura do quadrado lombar, são os eretores da espinha, que teria que ter uma função de estabilização durante o movimento, mas a força maior deveria ser do glúteo, que está passando por essas outras musculaturas, que por consequência acaba sobrecarregando a coluna também, né? Então, é que a gente comentou, quando a pessoa começa a sentir dor, ela tem que ligar o alerta, não continuar insistindo. Sentiu dor, não é uma dor de queimação muscular, alguma coisa está errada. É normal sentir aquela fadiga muscular, aquela sensação que tu não vai mais conseguir finalizar ali as séries, Que o músculo pe está porque trabalhando. o músculo está trabalhando, está fadigando. Mas quando sente uma fisgada, uma pontada, algo nesse sentido, até tu pode falar melhor do que eu, Gisele, essa parte, principalmente na coluna, os primeiros sinais que começa a acontecer, o aluno já tem que parar, né. Muitas vezes acontece das pessoas, devido também a posturas erradas no dia a dia, ficar estralando as costas, né. Exato. Então e até tu pode comentar um pouco, essa é uma dúvida que eu também particularmente tenho, porque tem por vezes,
pode estar piorando o alinhamento das vértebras, né. Na verdade, as pessoas têm o hábito de estralar, o que que é o estralo? O estralo é que nem tu estralar um dedo, né. Tu tá ali tem várias pessoas que têm o hábito de estralar os dedos, né. São bolhas articulares, né. O Hum. bolha o toda a articulação, ela é composta por bolhas articulares ali, né, de gases, que acaba fazendo esse barulho quando tu faz um movimento rápido nessa articulação, essas bolhas, né, acabam estourando ali e saem. E tem muitas pessoas que têm acúmulo de tensão por conta dessas bolhas articulares. E elas buscam esse estralo para dar um alívio da pressão que o corpo está sentindo, a articulação está sentindo. Só que na verdade, quando tu tá fazendo isso, tu não sabe exatamente o que está acontecendo ali, né. Tu tá fazendo um movimento além talvez do necessário e pode estar causando ali um movimento, de uma hipermobilidade ali além do que precisa, né. Então, a quiropraxia ela vai checar através de testes, através de funções, né, da palpação, né, pra mecânica ali do movimento, da amplitude e entender se tem uma alteração naquela vértebra, isso vai acontecer e pode ocorrer o tal do estralo, né, do barulhinho. Aham. Nem sempre acontece, às vezes tem técnicas, ou instrumentais, porque tem um arsenal de técnicas, e muitas vezes tem técnicas que não ocorre essa cavitação. As bolhas articulares se movimentam igual, mas tem o barulho do drop, da maca ou instrumental, que esse estralo não acontece, né, ou às vezes até manualmente, né, pela rigidez, dependendo de cada pessoa. E e a sensação do estralar e se sentir confortável é essa, tira essa pressão, né, o que momentaneamente, nossa, dá um alívio, mas vai passar um tempinho, tu vai estar na mesma condição, na mesma posição, na mesma sobrecarga, com a mesma alteração, o mesmo desvio, né, a mesma disfunção articular ou, né, do jogo de desalinhamento, e essa pressão volta. Uhum. Tu entende? Sim. Então, essa necessidade, o que que eu percebo? Muitos pacientes buscam a clínica e eles dizem: "Eu tenho necessidade de me estralar o tempo todo". A gente faz a avaliação e análise, entende o porquê, quando faz o processo de cuidado e determina o tratamento dessa pessoa, essa pessoa começa a cuidar das alterações que ele tem, após 2, 3 sessões de quiropraxia, ele já diz: "Aquela necessidade de estralar sumiu". Porque tu tirou a sobrecarga, tu tirou o que criava aquela condição de necessidade. Até alinhou mais a coluna, acredito eu, né. Alinha, né, melhora o movimento. Então assim, não é legal ficar se estralando. Agora, lógico, Gabriel, tu tá ali, quantas vezes já não aconteceu de tu vai te agachar, estrala o joelho, ou vai Aham. pegar alguma coisa, estrala o ombro. Tá tudo bem, não doeu, né, não é um movimento que se tu faz seguidamente, estrala e dói, ok, pode acontecer sim, porque movimenta as bolhas articulares, né, Sim. ou às vezes até vai fazer um alongamento, tu passa o alongamento para algum aluno, né, ali, e ele vai fazer o alongamento e no próprio alongamento acaba cavitando, criando esse estralo, ok, né, mas ele buscar o movimento para chegar ao estralo, isso é um problema, porque tu não sabe exatamente o que tu tá buscando ali, né. E se teu corpo tá buscando isso muito frequente, é porque alguma coisa tem que ter. Então é um sinal de alerta também, para poder entender. Pra começar a buscar já o tratamento Isso como aí, um buscar um todo, né. quiropraxista, entender o porquê, né, e lógico, depois criar todo esse arsenal de cuidados necessários com postura, com atividade física e tudo mais. Exato. É tudo um conjunto, né, Gisele, até, que nem a gente comentou, o trabalho de um personal trainer na parte da academia, musculação, o trabalho do quiropraxista, são trabalhos totalmente interligados, A né. própria fisioterapia entra junto. Eu Isso, tenho pacientes que muitas vezes a gente acaba direcionando, que há necessidade de uma fisioterapia, a necessidade de uma acupuntura, exato. porque são técnicas que são distintas. O que eu faço, ele é diferente do que o fisioterapeuta, o acupunturista faz, né, o massagista que muitas vezes ou a liberação miofascial, como tu comentaste antes, que muitos atletas usam, né, aquele acúmulo de tensão. Isso, normalmente os interiores, né, os É, massagistas lá no na interior. massagista, isso, É, né. é. É E esse o termo que o aí pessoal usa, e aí vai massagista. lá e faz a liberação, faz a massagem, porque o que eu faço, agregado a esses outros profissionais, vai dar mais qualidade e condições de conforto e qualidade de vida para a pessoa, Com certeza. né. Então, quando a gente direciona o caminho para o paciente fazer e buscar, não é porque a gente quer: "Ai, não, mas como é que eu faço?", tem, né, muita coisa, muita coisa.
mas às vezes é necessário. Pra quê? Pra tu chegar naquele ponto que o corpo precisa pra depois só manter, né. Exato, exatamente. Manter, aí ele pode o cara vai, né, o paciente pode vir pra quiropraxia, né, eventualmente fazer uma sessão de manutenção. Por quê? Porque uma vez que tu tem uma alteração, uma vez que tu tá exposto, né, ao dia a dia, o ambiente, ao estresse, à ansiedade, que muitas vezes a alteração na vértebra, na mecânica, no sistema nervoso, ele não tá só direcionado ao estado físico da pessoa, né, uma queixa, uma patologia, um desvio, uma escoliose, uma hérnia de disco, um bico de papagaio, uma artrose, ela está direcionada ao estresse, à ansiedade, né. Então, porque a gente começa a esse estado emocional, ele te reflete no físico, Certeza. né. E aí entra a quiropraxia para ajudar a manter, né, essas condições, da coluna, do sistema nervoso, para que, junto com a academia, depois o cara consiga liberar, né, o estresse também, através dos equilíbrios hormonais que a atividade física, que a musculação, que a academia proporciona, que isso é muito importante também, né. Sim, com certeza. A parte hormonal que a atividade física equilibra e busca é fantástica. Precisa. Como até a gente tá falando de coluna, o treinamento na musculação, a força muscular, tu ativar o músculo, já é comprovado que tem toda a liberação de hormônios desinflamatórios, irisina, folistatina, interleucina, hormônios como a própria testosterona, que é muito importante tanto para os homens quanto para as mulheres, Exato. e são também hormônios que ajudam na densidade óssea. Mulher, com Até o passar do tempo, né, principalmente mulheres, né, ou sim, mulheres sofrem mais com a função da osteoporose, né. Mulheres, a partir dos 40 anos, começa a ter muito desequilíbrios e picos de alterações hormonais, e quando entram numa fase, mais avançada e que entram já numa pré-menopausa, numa menopausa também, ela começa a colher as consequências do corpo exato, humano, fisiologia, não tem o que fazer, envelhecimento natural celular, né. exatamente. Só que a atividade física previne muito isso, Sim, né, dela chegar numa condição de osteoporose, do estímulo de ter esse desgaste excessivo da da condição, óssea mesmo, né, da com força do certeza. osso, da do contexto do osso, né. E até pegando, por exemplo, casos de obesidade, em que tanto o homem quanto a mulher obeso, a obesidade ela traz uma redução da testosterona. E isso principalmente para o homem, porque é o principal hormônio para o homem, a Uhum. testosterona, isso traz diversos malefícios e aumenta o estrogênio, que é o hormônio feminino que também está presente no homem. E isso tanto no homem quanto na mulher, mas mais essa diferença acaba sendo maior no homem, traz um ressecamento para as articulações. E aí, a pessoa obesa, além dela estar perdendo massa muscular por uma menor produção de testosterona, ela está favorecendo mais ainda o acúmulo de gordura e tendo um ressecamento das articulações, prejudicando também a densidade óssea. Por isso que a pessoa com sobrepeso, obesidade, vai sentir dor nas costas, tanto pelo sobrepeso em si, mas por toda essa questão também hormonal que afeta diretamente a estrutura óssea num todo. E o ressecamento muitas vezes não atinge só o osso, né, atinge o disco, que E isso, daí por muitas vezes acaba dando aquela condição de discopatia, né, aí vai dando aquela condição que vai avançando com o tempo, uma discopatia degenerativa e exato. leva numa condição talvez de uma artrose, né, de uma osteoartrose, de uma artrose, que nem muitas vezes não necessariamente vira uma hérnia de disco, né, que extravasa o líquido, mas sim que resseca, como tu mesmo falaste, né. E a questão da obesidade também vem junto à questão da diabetes, né, que a gente Sim, sabe que sim. isso daí também eu tenho muitos pacientes, a gente fala da coluna, né, que é o meu trabalho, né, cuidar da parte da coluna, a parte, né, das dores articulares crônicas, agudas e crônicas, mas, contigo também a gente vê o quanto é importante a atividade física e que reflete no meu trabalho também, porque a condição de saúde da pessoa depende de tudo. Não Sim, muito. é as pessoas acham que muitas vezes que é 2 fatores, não, é tudo, o hormônio, tudo, é tudo. Então o índice glicêmico, né, o índice O glicêmico, caminho mais fácil, né. é, a diabetes ela leva essa condição também, de sobrecarga, de dores, né, Sim, de sim. dificuldades, né, então é bastante coisa, é muita coisa envolvida. A saúde ela depende de vários fatores, Uhum. né. A própria água, né, que muitas pessoas nossa, é muito comum as pessoas não tomarem água, né. Demais. E isso é importante para o teu trabalho e para o meu e para a saúde em geral. Sim. Agora Até a cerveja, o café são diuréticos
o que eles ajudam a tu eliminar mais ainda líquidos. Então, se tu já ingere pouca água durante o teu dia e tu consome ali muito café durante o teu dia, aquele pouco de água que tem no próprio café vai sair na urina e tudo mais, e tu vai perder cada vez mais líquido. E aí depois, quando tu vai ingerir então uma água, algo assim, tu vai ter uma retenção de líquidos. O teu corpo, quando toda a falta que tem, ele retém. Vai parecer mais inchado, com uma gordurinha localizada, Isso, né, que é aquela falta da ingestão de água. de água, que é a água, ela Porque o corpo vai segurar o máximo que ele puder e não vai exato. eliminar. Ele pensa: "Tá entrando pouco, quando entrar eu Vou vou segurar". segurar. Então a questão do agora que a gente pode falar um pouquinho também, Gabriel, já que a gente tá falando sobre saúde em geral, né, e a gente falou já de beber água, né, a questão da alimentação ali, que também a gente sabe que é importante, e o dormir, né. Sim. Então, aí eu tenho aqueles pacientes que têm aquelas dores, eles buscam a quiropraxia e muitas vezes não descansam, não Uhum. tem aquele sono adequado, né. E o sono, assim como a água, ele ajuda no teu trabalho, ajuda no meu trabalho e na saúde em geral, né. Exato, Então, dormir mal prejudica tudo, com né, certeza. é uma realidade. E hoje muitas pessoas têm dificuldade em dormir bem. Muitos inclusive dependem de medicações para dormir, né. E então falando um pouquinho do que a quiropraxia beneficia, não só a coluna, a dor, isso é uma coisa que eu percebo que os pacientes falam, é que começaram a melhorar a condição, né, da coluna, da dor, daquela dificuldade em se movimentar na cama, Uhum. e o sono melhorou, né. Depois de fazer um tratamento, de fazer sessões de quiropraxia, o sono melhorou, né, a qualidade do sono melhorou, consegue ter mais facilidade em pegar no sono, cuidar da postura, né, melhorou a postura de dormir, porque isso também faz parte do meu trabalho, direcionar a pessoa de como ela tem que dormir da forma correta, porque muitas pessoas dormem de bruços, né, que não Exato. é o indicado, que não é o A mais pior legal, posição que tem. né, então não sabem que dormir de lado, a altura do travesseiro, né, a Isso, posição do ombro, que muitas vezes dorme muito em cima do ombro, que isso também facilita para que a pessoa tenha uma condição melhor, né, da qualidade do sono. E a prática de atividade física vem junto, com né. certeza. Tenta dormir sendo sedentário e tenta dormir praticando atividade física, é outro mundo, Tu vê que tá tudo ligado, tudo né, ligado. tudo ligado. Eu escuto bastante na academia essa questão de não conseguir dormir direito, porque tô com uma dor nas costas, dor no pescoço, né. E aí tem essa questão, a pessoa já não conseguiu dormir direito por causa da dor. Então ela vai para o esforço físico nas tarefas diárias dela, né, um simples gesto de tu ir no mercado, voltar carregando várias sacolas, o que sustenta ali teus ombros é essa musculatura superior do trapézio. E aí, tá tensionando essa musculatura numa atividade diária, entre outras situações do dia a dia. E ainda essa pessoa também vai para academia realizar um treino com essa musculatura tensionada do dia a dia, de uma noite mal dormida, e ela ainda faz exercícios de, vamos supor assim, de força para essa região, piora toda a situação. Ela vai estar trabalhando, tensionando uma musculatura que já está tensionada, que piora O quadro todo da o dor. quadro, e aí que as pessoas chegam para ti ali pedindo socorro, É, e né? dizendo que não querem mais fazer atividade física, Dizendo que não querem mais fazer e que foi a academia que que machucou. machucou, Exato, né? exato, exato. A questão da frequência, a gente pode falar um pouquinho também, que as pessoas às vezes têm dificuldade e elas buscam a quiropraxia, buscam a clínica, achando que com uma sessão vai resolver o problema, né. Assim como eu acho que muitas vezes chegam até o teu programa, né, online ou presencial, achando que com um mês de treino, nossa, tô top, né. Isso. Aquele verão bacana ali já, como tu mesmo disse, quando busca uma estética, né, o emagrecimento estético. Então assim, as pessoas têm que entender que não vai ser uma sessão, 2, muitas vezes que vai resolver um problema de uma vida toda, de uma condição toda de disfunções, de hábitos inadequados, de uma condição que já mudou a estrutura, né, que muitas vezes não é só um desalinhamento, não é só uma falta de mobilidade, não é só um sistema nervoso com uma interferência, e sim já tem, né, algo a mais, uma degeneração, uma discopatia ali, né, uma hérnia de disco ou uma contratura muscular crônica, né, muitas vezes, parece tão simples, mas não é. A memória muscular desses anos todos
a memória postural para chegar nesse ponto onde a pessoa já deu toda essa sobrecarga e deu essa condição, levou tempo. Como é que você acha que com uma, 2 sessões você vai resolver esse Exato. tempo todo, né? Aham. O quanto a pessoa demorou para ganhar toda aquela gordura e aí acha que em um mês ela vai conseguir, né, eliminar tudo assim, ó, rápido, Exato. né, e substituir lindamente músculo por gordura, fácil, rápido. Não é assim, né. Então o nosso trabalho, ele vai além da prática. Ele vai na informação, né, e mostrar para a pessoa e ela entender e ter consciência que o corpo humano precisa de tempo, né. O corpo humano para buscar, uma nova adaptação para hábitos adequados que tu não deu uma vida inteira, ele requer tempo e frequência. Então, assim como na academia, né, no teu trabalho, na quiropraxia não é diferente, né. A gente precisa mudar esse padrão, a gente precisa dar condição do corpo entender. Então tem às vezes o paciente precisa ali, né, por um início, num quadro inicial ali, fazer umas 2 sessões na semana de quiropraxia, depois uma vez na semana, espaça para 15 dias, e vai buscando a estratégia para cada paciente individualizado, conforme cada caso, da forma que é no teu, né. Tem que haver frequência, né, tem que haver estímulo, constância para que o corpo busque os benefícios, porque por um tempo ele vai buscar uma nova adaptação, para depois colher a informação saudável e buscar esse equilíbrio, né. Ele Exatamente. precisa desse tempo ali, e isso é importante. Eu acredito que para ti chega essas pessoas também imediatistas, eu digo, né. Com certeza, as pessoas querem em 30 dias um resultado que elas demoraram 30 anos para fazer o estrago, né. Sempre fa Exato. eu sempre falo isso, né, que, as pessoas têm essa questão imediatista, né, e elas para mim vem uma pergunta muito frequente que é, "Eu consigo ter resultado treinando uma 2 vezes na semana?" Eu falo: "Ó, tu até consegue, mas tu não pode também querer ter o mesmo resultado que uma pessoa que vai todos os dias, que ela pratica todos os dias." Exatamente. Eu sempre gosto de enfatizar, principalmente para os alunos, a questão de que é melhor tu fazer o que tu consegue fazer hoje, dentro das condições que tu tem, seja 2 vezes na semana, ir para a academia, fazer uma atividade física, faz o que tu consegue fazer hoje, mas faz o teu melhor. Quando tu tiver condições de fazer mais, faz. Se tiver condições de fazer melhor, tu faz melhor ainda. Então, muitas pessoas deixam de procurar o quiropraxista e outras atividades físicas porque pensa: "Ah, vou conseguir ir poucas vezes", né, e acabam deixando de dar início a um tratamento, porque elas pensam sempre no mínimo que elas conseguem fazer, e elas se prendem ao mínimo. Mesma coisa para mim: "Ah, essa semana eu não consegui ir treinar nem ontem, nem hoje, então vou só semana que vem agora, já que essa semana eu não consegui." As pessoas elas focam mais no que elas não estão conseguindo fazer, do que elas deveriam fazer. E muitas vezes se fez uma vez, já é uma vez feita. Melhor feito Isso. uma vez do que nenhuma. Quando ela primeiro, por exemplo, vai numa consulta ali com você, fazer todo o tratamento, por vezes, tu já vai fazer ali todo o diagnóstico, vai passar para ela toda a instrução, quantas sessões devem ser feitas no mínimo, né, e é importante as pessoas terem essa consciência do dever delas também, né. A própria Organização Mundial da Saúde já diz que é indispensável no mínimo 3 horas por semana de atividade física. Tem gente que não faz isso na semana. Então, é 1 horinha, 3 horinhas na semana, né. Se tu pegar 3 dias da semana, é 1 horinha cada dia. Se tu dividir isso na 5 dias, dá menos de 1 hora. Dá para fazer meia hora por dia, que é o mínimo, mas se é o que tu consegue fazer, faz e busca fazer mais. Busca ter constância. As pessoas querem ser incríveis, sendo que o que leva a ser incrível é a constância. Tanto em tratamentos para prevenção, tratamentos como a quiropraxia, quanto também na parte estética que o pessoal procura. Tem que ter constância. É assim no nosso trabalho. Se a gente parar de trabalhar, a gente para de receber. Mesma coisa com o nosso corpo. Se a gente para de cuidar, nosso corpo Vai responder. vai responder quanto a isso. E É vai. assim para um instrumento musical, se você, né, tu quer ser melhor em um instrumento musical, tem que haver constância, tem que haver prática. Exatamente. Tem que ter a constância, tem que ter a prática e tem que estar ciente dos seus deveres. Até a própria questão de
provavelmente tu dá instruções ali para os teus pacientes de posturas do dia a dia, né. Exato, E é importante eles seguirem isso, né, tanto na minha parte de dicas do dia a dia, ter uma alimentação saudável, procurar fazer caminhadas, exercícios extras, quanto também essas questões postural do dia a dia. Quando a pessoa está sentada trabalhando, ela tem que também se policiar, exato. a sentar de uma maneira correta, se posicionar bem, não se atirar no sofá de qualquer jeito, né. Que na verdade o nosso trabalho é fazer esse gatilho inicial, né, dar a condição, mas a pessoa tem que querer Tem que manter querer, e tem querer. que saber o que cabe a ela, né, o que cabe o que depende dela, somente dela, saber que tem coisas que nós não vamos a gente não vai estar aí toda hora para olhar e, né, e Exato. cuidar. É que nem você tem um problema de coração, você vai no cardiologista, o cardiologista diz que você tem que tomar tal medicação, né, para um problema específico, mas ele não vai até a farmácia contigo, compra o remédio e te liga todo dia no mesmo horário dizendo: "Tomou o remédio?". Isso, isso. Você sabe que você tem que tomar, né. Então, da mesma forma, as orientações e a prevenção depois de fazer o tratamento da quiropraxia, a própria manutenção, ela serve para isso, para você nunca esquecer de qual é o papel, né, da Gisele quiropraxista, do paciente, qual é o papel do Gabriel, né, como instrutor, como orientador, e qual é o papel do aluno, né, na hora de seguir o plano que tu determina para ele, seja o Exatamente. plano de exercício ou nutricional junto com a equipe que tu trabalha, E né. é importante a gente enfatizar bem isso, que até tu comentou antes, que pegando na questão da coluna, os desvios posturais também estão muito ligados à personalidade da pessoa. Uma pessoa mais tímida, uma pessoa mais retraída, ela é normal que ela tenha os ombros mais curvados para frente, uma postura mais curvada, uma pessoa mais confiante, muitas vezes até mais autoritária, assim, tem o peito mais estufado, nariz para cima, né. Então, eu sempre digo também para os alunos que o nosso resultado externo, o nosso corpo externo, ele é a consequência do nosso interno. Parece papo de coach, Não é. mas não é. Muitas vezes aquela dor que tu tem na cervical, aqui nas costas, é em decorrente da tua postura, um pouco para baixo, sempre cabisbaixo, O né. emocional, né, Isso, o emocional. joga o peito pra cima, encara o mundo com o peito aberto, tem que ter essa questão. Dificuldades todos vão, né, todo mundo tem, Exato, né, claro, uns direcionam para um lado, outro para o outro, mas, o emocional o corpo fala, isso, o emocional, o interno, ele expõe, né. exato. Essa dor que as pessoas sentem na coluna, são coisas que elas deixaram, é consequência de coisas que elas Exato, deixaram de fazer e coisas que elas fizeram, talvez de maneira errada. exato, estão guardando ali, estão segurando, não conseguem, e muitas vezes é o teu é uma fala tua, uma fala minha, né, não é nem às vezes só o acompanhamento. É Isso, uma coisinha que tu fala, né, uma palavrinha que tu usa, ou eu no caso, e que muda tudo. Da pessoa dizer: "Não, eu quero melhorar, exato. eu quero buscar", mas tudo parte da pessoa querer, porque não adianta nada vir lá no consultório, né, na clínica, fazer o tratamento de quiropraxia, continuar se jogando, continuar não cuidando da postura, continuar, fazendo exercício de qualquer jeito, carregando peso de qualquer jeito, né, ou se estressando demais e, né, arqueando fechando os ombros e não adianta, não adianta ir ali, querer que você faça um trabalho estético, um trabalho de fortalecimento e não ter o equilíbrio nutricional necessário, não ter a frequência necessária, como tu mesmo disse, tu não vai ter o resultado de uma pessoa que vai todos os dias indo 2 vezes. Se tu tá ciente disso, é o que cabe na tua rotina de hoje, ótimo, melhor, né, que tu faça 2 vezes do que tu não faça nada. Isso, Mas, quando tu tiver a oportunidade de conseguir dar o melhor, né, e conseguir aumentar essa demanda de frequência, vamos lá. Mas depende da pessoa, né. depende da E pessoa. muito desse depender, desse querer, é o estado emocional. E Sim. hoje a gente tá num mundo que eu diria que isso tá pesando bastante, tá pesando muito. Uhum. Né, as pessoas estão muito, né, focadas na rede social, só na internet, e ó, ali é tudo muito lindo, Se compara com os maravilhoso, se outros, comparando, exato, achando que a pessoa só tem aquele lado lindo e maravilhoso lá do Instagram, que só a né. vida dela que é ruim e a É, dos outros é mil maravilhas. exatamente. Quanto mais isso vem, mais o teu corpo vai mentalizar isso, pior vem as questões do ganho de peso, da gordura, do sedentarismo, Uhum. né, a depressão Sim, e automaticamente as dores. sim. Consequentemente vêm as dores.
né, e seja ela onde for. Vai buscar o ponto mais sensível da pessoa. Cervical, ombro, joelho, né, muitas vezes é ou o sono, um refluxo, né, uma Uma gastrite, taquicardia, uma né? gastrite Em algum exatamente. lugar vai Vai estourar. estourar em algum lugar, vai estourar em algum lugar. É isso aí. E, hã, o que o pessoal me pede bastante também, agora que tu falou um pouco da frequência, e eu tenho muitos pacientes com queixa de lombalgia, ciático e hérnia de disco, tá. Então assim, vou te citar o que mais é a difi o que mais é a não é a minha dificuldade, mas é a dificuldade o não entendimento das pessoas, e muitas vezes eu tento direcionar, mas quando eu direciono eu sempre digo: "Troca uma ideia com o teu professor", né, porque eu não eu entendo da minha prática, eu posso dar alguma ideia, mas eu sempre digo: "Troca uma ideia com quem faz o teu treino". Porque pessoas que têm hérnia de disco, né, ou artrose, né, na lombar, uma espondilolistese, uma degeneração de coxo femoral, ou até uma artrose de joelho, um problema no joelho. Vou citar algumas coisinhas específicas desses 3 pontos: Uhum. coluna lombar, quadril e joelho. E eles têm dificuldade em entender qual é o melhor cardio para não ter a dor. Então, o que eu digo é que muitas vezes a pessoa que não tem aquela cartilagem, que é o amortecedor da coluna, o Sei. disco intervertebral, que é da altura ideal, que tem uma alteração estrutural ali já, né, seja na coxa femoral ou a cartilagem do fêmur ali, em relação ao quadril e o joelho, é de que existem cardios que tu não gere tanto impacto, né. Exato. Então: "Ah, eu faço esteira e eu sinto dor, então eu não faço mais cardio". Então fala um pouquinho sobre isso e as outras alternativas, né, para Isso. que a pessoa consiga fazer um cardio. Quando a gente fala de cardio na academia, o pessoal pensa primeiramente na esteira, que é só ou correr ou é só caminhar. Mas para quem sente dor, tanto em joelho, quadril, coluna, lombar, tem o que eu gosto muito de passar é um cardio, um aeróbico na bicicleta, dependendo do caso da pessoa, ou até no elíptico. No elíptico ele é interessante também porque a pessoa mantém uma postura mais ereta, mais alinhada, não tem impacto e é um aparelho que ele simula uma caminhada, uma corrida, dependendo de aparelho para aparelho. Tem alguns elípticos que tu consegue aumentar a amplitude de movimento, fazer simular um pouco de uma subida em escada, um movimento de pedalada, então muda um pouquinho de aparelho para aparelho, mas via de regra ele simula isso, um movimento de caminhada ou de corrida. A bicicleta também é muito interessante, porque ela não oferece impacto, tu consegue adicionar uma sobrecarga principalmente para os membros inferiores, o que também já traz ali um fortalecimento para o glúteo, que a gente comentou antes, toda essa parte de estabilidade do quadril, da coluna, então ativa bastante o glúteo. Porém, muitas vezes para quem tem ali uma hérnia discal, uma protusão discal, dependendo da ergonomia da bicicleta, também não é tão interessante. Tem algumas bicicletas em que a pessoa consegue ficar numa posição mais ereta, mas tem bicicletas que a pessoa acaba ficando muito debruçada em cima. E até pegando a prática de esportes, muitos ciclistas, pela posição que acaba ficando em cima da bicicleta, a maioria desenvolve dores, principalmente nas costas, nos ombros, né? Então, é muito importante ter esse acompanhamento do profissional para avaliar qual é o aeróbico certo para você. Mas não se limita apenas à esteira. Pode fazer ali uma bicicleta, pode fazer ali um elíptico, analisando o caso a caso. Então, é importante ter todo esse acompanhamento, porque senão, muitas vezes, tu tem uma hérnia discal. A esteira não é interessante por causa do impacto. Tem, mas a bicicleta, pela posição, dependendo da bicicleta, né, tem umas melhores, outras não, mas tem umas que vão piorar. E até pegando o gancho dessa questão, Gisele, no após recuperação, né, atletas, por exemplo, ciclistas, que têm um excesso de atividade, né, hoje está na moda muito os grupos de corrida, gru grupos de ciclismo, e são os atletas de finais de semana, Sim. que por vezes não fazem ali um trabalho durante a semana de um fortalecimento, alongamento, flexibilidade e estoura lesões. E até como é que a quiropraxia ela ajuda nessas lesões, um pós-lesão, porque não se limita, que nem a gente comentou, não se limita nem a só um trabalho nem outro.
né. exato, Nem só ao fisioterapeuta, nem só ao profissional de educação física, nem só ao quiropraxista. exato. Mas tem a quiropraxia, tu vai falar melhor do que eu, mas acho que acredito que inicialmente é o ponto de partida para É, esse ela tratamento. vai melhorar, porque que nem tu falou, a pessoa não faz nada, né, de prevenção, de ganho de condição para se expor àquele limite que o corpo usa, é o tal do atleta do final de semana, né. Isso, Então, ele expõe aquele estresse excessivo, aquele limite excessivo que o corpo não está pronto para receber. Então sim, a quiropraxia ela ajuda, dando condição de como? O contexto geral dessa condição é que tu busca uma boa frequência e uma boa comunicação do sistema nervoso, porque a nossa coluna, né, ela protege o nosso sistema nervoso, que é a comunicação que o nosso cérebro tem com o corpo inteiro, né, seja a níveis de órgãos, seja a níveis de músculos, né, de movimentos, de tudo. Então o nosso sistema nervoso ele passa entre a coluna, né. Então a quiropraxia ela vai buscar esse equilíbrio, né, da condição do corpo, restaurar o máximo de capacidade de potencial do sistema nervoso. Para quê? Para que tu tenha a condição de dar essa melhora, né, do movimento, do sistema nervoso, dele estar buscando equilíbrio e fazendo o trabalho do potencial ao qual ele foi feito, né. Ele está fazendo o trabalho dele como tem que ser, sem nenhuma interferência, né, sem nenhuma perda de movimento, sem nenhum desalinhamento. E aí vem o entendimento de que tu tem que ter uma constância e um preparo. E não só chegar lá e se expor, isso. né. Porque vamos lá, mesmo tu fazendo atividade física, eu faço também, mas enfim, vamos falar de ti que daí tu tem um desempenho melhor que o meu para isso. Do nada tu resolve comprar uma casa e tu resolver pintar a casa, né. Tu: "Gabriel, hoje eu vou tirar o dia e vou pintar a minha casa", tá. Mesmo tu fazendo atividade física, mesmo tu tendo resistência, né, mesmo o teu corpo tendo essa capacidade, se tu passar o dia inteiro pintando a tua casa, tu não vai gerar um desconforto no teu corpo? Porque é um Com hábito que tu certeza, não tem, né, exato. tu tá te expondo a uma atividade que tu não tem o hábito de fazer. Alguma coisinha ele pode gerar, seja uma fadiga, seja um cansaço, às vezes pode dar até um torcicolo, um mau jeito, ou um desconforto no trapézio, manguito, ombro, né. Acredito eu que isso é uma ou inflama o tendão, né, que daí dá aquele sinalzinho de tendinite, porque é um hábito que tu não tem de fazer, mesmo tu tendo uma resistência, porque tu Com não tá certeza, acostumado a fazer. Tu fez um trabalho repetitivo fora do teu comum, exato. né. Então o corpo pode dar um sinalzinho inflamatório, porém, se tu é um cara que tem uma boa estrutura muscular, tu mantém a tua saúde, tu mantém tua alimentação, tu bebe bastante água, tu tem condição de saúde, mobilidade, movimento, faz quiropraxia, né, e tem todo esse arsenal de coisas positivas, tu vai lá tomar teu banho, ter uma noite adequada de sono, no dia seguinte tu acorda novo. Não é esse o diferencial? É esse o Exatamente. diferencial. Agora a pessoa que não tem tudo isso, ela vai se expor igual, né, ou tem até isso como uma profissão. Eu atendo vários pacientes que são pintores ou que lavam casa, né, cercas, ou até as faxineiras, né, eu atendo bastante pessoas que fazem faxina ou dona de casa também, e quando expõe o dia mais intensivo daquela atividade, fica semanas doendo. Entra em crise, no dia seguinte nem levanta da cama, né, tem aquela crise do ombro, da cervical e do ciático junto. Exato. Então, essa é a diferença. Eu sempre digo, não é que tu não possa sentir dor, não é que tu não possa ter uma inflamação fazendo atividade física, fazendo musculação ou fazendo quiropraxia, mas é diferente, né, a tua recuperação é diferente, o teu corpo recebe aquela informação de uma forma diferente. Uma noite bem dormida, uma bolsinha de sementinha ali de calorzinho morno ou uma bolsinha de gelo ali na tendinite, já vai te deixar em outra condição. Até porque, se for analisar, Gisele, a rotina do homem moderno, homem e mulher, né, é muito diferente do que antigamente. Antigamente as pessoas estavam mais em movimento, né, hoje as pessoas estão cada vez mais paradas e fazendo movimentos repetitivos, Exato. seja na parte industrial, seja na parte administrativa, escritório, ou até os profissionais da saúde, dentista, né, que Uhum. acaba ficando com o braço muito elevado.
sente dor no ombro, isso é muito comum. E é importante entender que todo esse preparo, esse cuidado não é mais um luxo, é uma necessidade dos tempos modernos. A pessoa tem que, devido a uma rotina mais parada, ela tem que se movimentar mais durante a semana, durante o dia a dia, fazer atividades físicas. Ela tem que analisar como é que está o descanso dela, como é que está a postura dela no trabalho. Se não está ok, se o trabalho dela, de fato, obriga ela a ter uma postura ruim, ela tem que buscar profissionais que acabam, então, trazendo um tratamento, um acompanhamento para que não corra lesões, né. Então não é mais um luxo, e é importante as pessoas entenderem isso, que não é um luxo, é uma necessidade dos tempos modernos que as pessoas precisam ter com o cuidado consigo mesmas, com a sua coluna, com demais articulações e com a saúde no geral, E né. muitas vezes, agora pegando o gancho que tu falou, de que se o trabalho não te proporciona, né, o mais adequado e trabalhar todo mundo precisa ali, né, não tem o que fazer, aquela é a posição do trabalho, e é isso que tem, é aquilo que tem, né, a profissão da Exato. pessoa, hã, ao menos ao menos no resto, tu previne. Previne, Tu entende? previne. "Ah, mas o meu trabalho não tem o que mudar". Ok, ali tu vai ter um excesso de estresse, ali tu vai ter um excesso de sobrecarga, tá. Tu vai ter uma quiropraxia, uma atividade física aliando para que aquilo ali dê tenha o máximo de condição possível, mas depois que tu sai daí, na hora de ir para casa e limpar a casa, na hora de lavar o carro, na hora de ver um filme, uma série, tu busca um equilíbrio e uma postura adequada, tu busca uma qualidade na alimentação, tu busca uma quali né, toma bastante água, tu busca uma Exato. qualidade no resto, porque às vezes realmente é o que a pessoa tem, não tem o que fazer, né, então que nem tu disseste, é o momento da pessoa, é o mundo moderno é isso aí, né. E muitas pessoas, às vezes, não têm só um emprego, tem mais do que um, Sim. né. Muitas vezes a pessoa trabalha, o dia inteiro num emprego, depois à noite já faz um extra, que é outra coisa. Bom, mas aí quando chega em casa, já sabe: "Bom, o que eu preciso fazer para buscar a qualidade de amanhã?". Além de ter o bom sono, além de ter alimentação boa, ter tomado bastante água. "Ah, tá, o Gabriel me ensinou uns alongamentos antes de dormir, Isso. É vamos lá pequenas buscar". coisas que A vão Gi trazendo mudanças, né. Exato, a Gisele me ensinou a postura de como dormir. Isso, Pronto, isso aí já vai agregar para que no dia seguinte ela esteja pronta para o batente de novo e para se expor àquela condição de novo, né. exatamente. Então não é só quando a pessoa está ali no teu aplicativo, executando atividade física, e não é só quando ela está lá na minha clínica, na maca deitada. Aliviando as dores, né. Exatamente, é todo o contexto, a informação que tu passou para que ela leve no dia a dia dela, né, no restante do dia que ela tem as coisas para fazer. E a gente entra de novo naquela questão da constância, da pessoa manter isso, não passou a dor, beleza, vou seguir como eu estava Agora antes, deu, exato, aí depois volta de novo, então fica sempre nesse ciclo, né. Trata a dor, para, segue vida normal, exato. volta a dor, e E aí se torna muita gente esse acontece ciclo. isso, Gabriel. Agora pegando o gancho que tu falou, foi muito importante tu ter tocado nesse assunto. As pessoas fazem muitas vezes o tratamento, e aí tu explica da importância da manutenção eventual, né, de fazer a quiropraxia eventualmente para manter aquelas interferências que ocorrem, né, aquela sobrecarga, aquela perda do movimento ideal, aquele sistema nervoso que começa a perder a capacidade de novo, e tu dá o gatilho que ele precisa para ele continuar nessa condição. A importância da manutenção, muitas vezes as pessoas têm dificuldade: "Não, já fiz o tratamento, eu tô bem, não preciso de mais nada agora". E aí ela volta a se expor naquela condição de antes. O que que vai Exato. acontecer? Vai passar um tempo, aí ela vai dizer o quê? "Ah, tu viu, eu fiz quiropraxia e não resolveu". Mas a manutenção ela serve para isso, porque a gente está sempre exposto a gatilhos posturais, a gatilhos emocionais, a gatilhos, que te levam a essa outra condição. E tu fazer a manutenção e tu manter a constância do exercício físico mesmo depois de alcançar o shape, né, o estado, vamos dizer assim, estético ou de força e resistência para não ter a dor, para não ter a queixa, ou o estético que tu queria, tu manter isso, porque Sim, tu só tá tendo esse resultado porque tu estás fazendo. exato, Essa é a ideia, né. E as pessoas têm dificuldade muitas vezes em entender isso. Mas por que que tu tá bem? Porque tu tá fazendo a manutenção de quiropraxia, porque tu tá cuidando da tua alimentação, porque tu tá ainda fazendo o treino do Gabriel, tu tá fazendo a musculação. A hora que tu parar,
o teu corpo busca uma condição A mesma que ele que estava estava antes do antes. início da Exato, a da dor, do ideia o corpo problema. vai fazer o quê? Vai buscar as dores, vai buscar as compensações, vai buscar a gordura, vai buscar o enfraquecimento muscular. E a pessoa vai estar sempre voltando para o ponto zero, tanto da Exatamente, parte do teu tratamento, quanto da parte, por exemplo, do treinamento físico, né, o corpo ele sempre vai se adaptar ao estímulo que tu dá e exatamente. à falta do estímulo. Por isso que até tu comentou antes que, até se quiser falar um pouco mais sobre essa questão da frequência das sessões de quiropraxia, se que muitas pessoas às vezes têm aquela questão de criar dependência, né, acham que se ir uma vez e alinhar vai ter que ficar presa e ter que ir sempre 3 vezes na semana para alinhar, só que, claro, tu vai explicar, mas acredito eu que no início tem que ter uma frequência maior, mas o corpo também vai se adaptando a esse estímulo, a pessoa vai ficando ao longo do dia mais alinhada, né. Exato, o que que acontece? Quando a pessoa busca quiropraxia pela primeira vez e é feito toda uma análise, né, com os testes, muitas vezes é solicitado exames para fazer análise de exames, para ver se a pessoa que muitas vezes as pessoas nunca fizeram um exame de coluna, e tem ali uma artrose, uma condição para ela poder até entender o porquê que o corpo chegou naquele ponto, né, mais agudo e crônico, assim, de anos, anos, anos. Então assim, né, ou aquela condição da postura, né, o que que tem aí, muitas vezes não é só muscular ou não é só uma interferência, tem algo a mais. Então, sim, no início, para ela sair da condição, daquele padrão, né, mais crônico, ela acaba fazendo um intensivo maior, né, de uma frequência ali de 2 vezes na semana, uma vez na semana, 15 dias, mas a frequência depois de manutenção, ela varia muito. Eu tenho pacientes que gostam de quando como se expõe muito ao trabalho repetitivo, uma sobrecarga, e já tem um problema, né, um problema de artrose ou de hérnia de disco, eles fazem uma manutenção uma vez por mês, uma sessão por mês, 1 mês e meio, né, eles vêm ali, alinham e mantêm isso. Então assim, não é porque ele fez aquele intensivo no início para sair daquela condição, que ele vai ter que ficar a vida inteira fazendo aquela frequência. Como tu mesmo disse, a frequência ela é dada conforme cada um, mas é para buscar uma nova adaptação saudável. Exato. Uma vez que o corpo entende isso, ele vai se manter nisso, né, desde que tu faça o que é necessário por trás, Toda a parte de né. manutenção A também, parte né. da manutenção, eventualmente, ali, uma vez por mês, 1 mês e meio, ali, tem uns que vêm a cada 2 meses, que são de fora, muitas vezes viajam, né, o pessoal que atendo muito caminhoneiro, né, viaja, vai para São Paulo, pra região nordeste lá e fica meses fora, volta, faz aquela manutenção ali de 2 meses para manter. Ok, tá bem, só que nisso ele já entendeu que ele tá mantendo a postura fora dali, ele tá cuidando para alongar, ele tá fazendo uma atividade física no aplicativo, né, do Gabriel lá, chega ali no hotel, no lugar onde ele tem que ficar, ele já faz ali a horinha de exercício dele, ele já toma o banho dele, ele já se alonga e ele vai deitar, na postura certa. E isso melhora o rendimento no trabalho dele, Com certeza. melhora o descanso, melhora Da até energia, né, o o relacionamento humor dele, o né. humor, a energia, a disposição Exato, é outra, né. Porque aí entra também a questão dos equilíbrios hormonais que a gente falou antes, porque tá aí, tudo isso. tem tudo isso, né, o hormônio que é liberado nessas condições e vamos lá, né, é óbvio que quem tá com dor o dia inteiro vai ficar mal-humorado, Vai, né, vai ficar nervoso, vai ficar chateado, vai ficar achando que tudo tá ruim. vai aumentar mais ainda o estresse. Exatamente, exatamente.